Salve, salve, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Luiz Eduardo e esse é o Na Face Pod, um podcast que vai trazer aqui algumas personalidades que mudaram a vida de algumas pessoas e continuam mudando. É a rotina deles. A ideia aqui é inspirar alguns profissionais jovens que estão procurando alguma profissão, alguma especialização, mas também aquele profissional já experiente que já trabalha na área e queira se aprofundar no conteúdo que a gente apresentar aqui pelos nossos convidados. Mas o principal propósito é fazer com que esse conteúdo chegue a quem realmente precisa. Uma pessoa que se identificar com algum problema, algum desconforto, um problema no modo geral, e ver aqui nos nossos convidados uma forma de solucionar os seus problemas. Se isso acontecer com uma pessoa ao longo de toda a temporada, o propósito e o objetivo principal do Na Face Pod já vai ter sido concluído com sucesso. O Na Face Pod vai ser dividido em episódios. E no episódio de hoje eu tenho a honra de receber aqui a doutora Natália Requilt e doutora Alessandra Torres. Muito obrigado pela presença. Ambas advogadas, especialistas no direito médico e que vai ter muita coisa aqui para a gente trocar uma ideia e que vai direto para o consumidor final e essa é a nossa ideia. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigado pela presença. Obrigada, Luiz. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. É uma alegria enorme estar aqui hoje para conversar sobre um assunto tão importante que é a segurança jurídica dos profissionais e levar um pouco de informação sobre os direitos dos pacientes, que muitas vezes eles desconhecem, né? Então, parabenizo vocês por esse novo projeto. Com certeza será um sucesso e mais uma vez, obrigada. Legal. Também agradeço o convite ao escritório Requilt Torres. É uma honra estar aqui, participar de um projeto tão interessante e com um nome tão sugestivo, né, de um podcast legal, bacana, gostou? Na Face Pod, explorar questões aí importantes, polêmicas sobre saúde, responsabilidade médica, direitos do paciente, enfim, quais são os limites, né, desses convênios, quais são as responsabilidades de uma forma geral nessas etapas de tratamento. E aí, quando surgem essas grandes indenizações, quem é que paga? Bom, é isso, tudo com exemplos práticos, diretos. Legal. Para todos os ouvintes do Na Face Pod. E aqui a gente vai trocando uma ideia aqui mesmo, um bate-papo com uma linguagem até mais fácil para chegar ou no paciente ou no consumidor final que realmente precisa. E às vezes, né, vocês têm tantos termos difíceis, Juridiquês, né? Vamos evitar o juridiquês. Me ajudem. Né? Por favor. Para a gente tentar levar de uma forma mais leve possível para eles. Com certeza. Tem um monte de dúvida aqui, eu vou perguntando e eu espero que a gente consiga fazer o máximo possível, senão a gente já deixa para um próximo episódio que a gente vai estar Com certeza teremos vários outros episódios, eu já porque falei os pra assuntos Natália. São extensos. Não esgota, né? E não esgota, cada dia aparece uma coisa nova, né? E então... deixa eu até já perguntando, Natália, você é enfermeira e foi por muito tempo enfermeira assistente. Sim, enfermeira assistente, depois enfermeira auditora, fiquei 20 anos na auditoria de um convênio, então a gente conhece bem os bastidores aí por trás do que acontece. Legal. Né? Tanto nas operadoras quanto nos prestadores. Legal. Isso também te deu uma base gigantesca para fazer... Para atuar no direito médico, foi por isso que eu escolhi. E muita gente me pergunta por que eu fui para o direito, né, sendo enfermeira. Sim. E se você parar para pensar, a gente vê o processo como um ser humano, uma família que está ali. E não como um número e um processo físico, né? Um montado de papéis. Então, é nesse sentido. Foi por isso que eu escolhi o direito médico da saúde. Imagino que não tenha sido fácil, né? Conciliar a enfermagem com estudo para direito. Maternidade, OAB, mais né? isso. Mulher tem umas outras funções e não adianta, né? Sim. A gente tem que conciliar tudo. Mas graças a Deus deu tudo certo e está dando. Sim, nosso a gente tem acompanhado. Né? Tem uma procura bem legal, principalmente de pacientes por conta dos hospitais. Sim. E estamos aí à disposição, né, de vocês, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. A gente vai perguntar várias coisas. E a doutora Alessandra, você não era da parte assistencial, mas fez um casamento perfeito com a Natália, que trouxe essa parte assistencial da enfermagem. Antes de falar do nosso casamento, é importante salientar a mulher multifacetada que é a doutora Natália, porque até há alguns meses atrás
ela ainda era auditora hospitalar, antes de focar exclusivamente no direito médico e da saúde. Então, é aquela questão, assim, literal da palavra, se virando nos 30. Sim. E fazia auditoria para todos os convênios, né? Você já passou por Sul América, Bradesco, ICS, né? Então sabe bem de todos os São bastidores. José aí. dos Pinhais, Nova Clínica. Plan, né? Sim. Pelo Nova Clínica, Hospital Lembro Nova bem. Clínica, né? Então a gente tem uma visão boa Legal. aí, né? Ampla, bem geral. E aí casou com a tua expertise no direito, que É, você também é ou foi radialista? Porque com essa voz a gente já sabe que é, né? Na verdade, o direito é a minha terceira graduação. Minha primeira formação é publicidade e propaganda, a segunda, jornalismo, e aí veio a terceira, o direito médico. E eu digo que o direito médico me escolheu. Me escolheu de que forma? Eu trabalhava com captação de congressos médicos. E aí, em 2017, quando eu comecei a atuar no direito, de 17 até 19, eu digo que eu atuava assim, mas sem aquele brilho nos olhos, sabe? Sim. Embora até o ano passado também eu desempenhasse essas duas funções, de advogada e jornalista, em 2019, que foi quando eu tive acesso ao direito médico e da saúde e conheci a Natália, aí, concomitantemente, veio essa vontade e esse desejo de atuar especificamente no direito médico. E aí, tendo ao lado uma enfermeira, é possível Aí ficou fácil. Nossa, para mim ficou muito fácil. A gente ainda vê muita dificuldade, principalmente no judiciário, né? Para o juiz julgar essas ações, julgar essas demandas. E é totalmente diferente, né? Não entende a parte técnica, né? Então, a gente, né, a gente despacha com os magistrados, a gente tem uma conversa mais próxima com os assessores, para a gente tentar explicar e levar o caso concreto para que ele entenda a real dimensão da situação, né? Porque geralmente são pessoas que precisam, são casos urgentes que não dá para esperar, né? Eu falo que a vida não espera, a saúde também não, né? Então são liminares que precisam ser deferidas num tempo breve, né? Então o paciente perde... Tem prazos, né? Isso tudo, quando você está falando... Tudo bem, uma coisa é você falar e lidar com ações trabalhistas ou de grandes empresas, que dá para esperar. Exato. Outra coisa é quando você está lidando com saúde e com vidas, né? Tem um monte de dúvida que eu vou colocando aqui para vocês. Como eu falei no começo, a gente tem muitos convidados, cirurgiões, dentistas, médicos, enfim, de várias especialidades. E também a gente fala para aquele jovem que está começando, ou saindo da residência, ou procurando uma profissão. E aí, eu queria saber de vocês, e aí fiquem à vontade para ver como que vocês vão, quem seria melhor para responder. Onde começa... Falando da parte do cirurgião agora, tá? Não vou nem falar tanto pro paciente final, mas falando do cirurgião que está dentro do centro cirúrgico. Onde começa a responsabilidade dele? E a gente fala para os residentes que acompanham os cirurgiões dentro do centro cirúrgico. Onde começa a responsabilidade do cirurgião principal e onde começa a responsabilidade dos residentes? Tem alguma lei que ampara os residentes? Como que funciona temos resoluções, isso? Inclusive, os residentes respondem também civilmente. Eles acham que não, mas eles respondem civilmente pelo grau da sua culpa, né? Mas assim, pelo fato de o médico ter esse dever de vigilância da equipe, ele vai responder solidariamente. Tá? O anestesista não é subordinado ao cirurgião geral. Tá. Então, aqui nós estamos falando do médico cirurgião da equipe do centro cirúrgico, tá? O anestesista responde à parte, vamos dizer assim. Tá. Se o cirurgião cometeu um erro, uma imperícia, uma imprudência, uma negligência, se for comprovado, não é porque o anestesista estava ali também atuando no caso que ele vai ser responsabilizado. Tá, entendi. Essa temática da responsabilidade compartilhada é um tema quente, né? Sim. E dá pano pra manga, literalmente. A doutora Natália, ela deu exemplo aí do anestesista. E a gente tem vários exemplos dentro desse contexto, como, por exemplo, a questão do cirurgião principal.
Ele atua ele é responsável por toda a equipe dentro daquela cirurgia, né? E respondendo aí pelos erros dos assistentes de forma geral, que são designados para essa cirurgia. No caso dos residentes, principalmente a doutora Natália gosta de falar bastante, porque tem aí questões emblemáticas, não apenas no percentual de culpa, porque aquela questão, eu estou sendo supervisionado por alguém. Então, o Sim. meu preceptor, ele é culpado por qualquer coisa que eu faça. E é como ela disse, muitas vezes desconhecendo que Não, ele essa é culpado, né, também, mas como os residentes eles têm uma gradação, né, R1, R2, Sim. ele vai responder De conforme... acordo com o peso que ele tem. Exatamente. nesse sentido que eu iria concluir a fala. Que ele está ali achando que o professor Que vai carona. responder, exatamente, vai responder por absolutamente tudo. Então falta um pouco, né, Nath, isso dentro da própria academia, sabe? Essas Falta questões. muito, né? Eu falo que tinha que ter uma cadeira ali na residência voltada para esses aspectos de questões jurídicas. Responsabilidade E não civil. tem Eles nada. saem muito Cru. muito superficiais. Eles não sabem como preencher um atestado, muitas vezes. Ele não sabe se ele pode colocar o CID ou não. Ele não sabe como preencher um prontuário. Isso nem por culpa deles, mas é que a academia não Exato. traz esse conteúdo, né? Acredito que agora tá ampliando esse olhar para essas questões, porque as demandas judiciais, elas têm aumentado significativamente. Então Cada vez passou mais. a ser uma matéria dentro da universidade. Deveria ser. Deveria, já temos responsabilidade civil, mas deveria sim ter algo para os residentes que estão saindo. Até porque a gente parte aí de um pretexto, eu digo pretexto, mas seria mais um conceito de que médico não gosta de advogado, e não gosta mesmo. Sim. Mas é um mal necessário. Exatamente. Sim. É melhor E na prevenir. realidade, a prevenção é a melhor defesa, a gente fala. A gente trabalha muito com preventivo. E é engraçado, né? Porque o médico, ele trabalha tanto com o preventivo para os Esquece pacientes, mas nessas questões ele esquece. Que ele precisa hoje ter uma segurança jurídica, Sim. né? Porque uma coisa ele pode falar, mas no judiciário você tem que provar o que você está falando. E Sim. se ele não tem uma documentação adequada, um prontuário adequado, vai ser muito difícil ele resolver essa situação. Vocês falaram do anestesista, né? A gente, hoje menos, mas eu frequentava muito o centro cirúrgico, acompanhando cirurgia e tudo mais, né? E a gente vê muito anestesista saindo do centro cirúrgico, deu uma saidinha e tudo mais, tá tudo certo. É comum isso, né? A gente vê sempre, chama aqui o anestesista, cadê o anestesista e tudo mais. Uhum. Quando o paciente terminou a cirurgia, o paciente foi para a REPAI. Para quem não sabe, REPAI é a sala de recuperação, né? Pós-cirurgia. Na REPAI, de quem que é a responsabilidade? O cirurgião continua sendo responsável pelo paciente na REPAI ou é da enfermagem, do centro cirúrgico, é do anestesista? Não, a enfermagem ela vai ter a função dela, né? Na equipe, que é gerenciar ali o trabalho da enfermagem, das salas. Quem responde é o médico. Vamos dizer, se o anestesista se não tiver um anestesista, o médico que estiver ali, ele vai ter que responder. Mas essa obrigação da REPAI é do anestesista. Para monitorar sinais vitais, garantir uma transição segura entre a anestesia e aquele estado de vigília do paciente. Então, é obrigatória a presença do anestesista no centro cirúrgico. A anestesista não pode dividir sala. Ele tem que começar e terminar na sala, observando e cuidando do seu paciente. Nós também vejo e vi muitos, principalmente nesses hospitais públicos, né, que eles se dividem, por não ter estrutura, acabam, né, cuidando de várias salas. Mas ele também pode responder civilmente, inclusive. Isso é uma angústia para o próprio cirurgião, né? Porque o anestesista saiu da sala e começa a apitar ali o carrinho da E ele anestesia. não está analisando esses parâmetros, né? Porque ele acha que tem alguém responsável cuidando dessa parte da monitorização. Então, a gente diz sempre que o cirurgião ele precisa garantir que esse paciente esteja realmente em boas mãos. Tem até um caso aqui, falando rapidamente para vocês, foi de um paciente que sofreu parada cardiorrespiratória e a equipe de recuperação não tinha preparo para agir.
Ou seja, a clínica foi condenada a pagar R$1 milhão. Qual é o resumo da ópera? Integração entre as equipes é tudo. Total, né? Que legal, eu vejo isso acontecer, hoje menos, mas eu via muito isso acontecer, e o desespero e a angústia do próprio cirurgião, que às vezes ele tá lá, ele tá responsável pelo paciente que tá na mesa, mas enfim, que bom que vocês já acenderam a luz para isso. Não, e isso, existe uma resolução, né, do CFM, em que dita que é obrigatória a presença, do início ao fim. Não tem intervalinho, não tem... Não tem uma Não saidinha. deveria ter, Tá. né? Não deveria. E é claro que a gente está falando aqui de maneira que se adequa a médicos de uma forma geral, né? Sim. Se é o cirurgião dentista, vamos assim dizer que a gente fazer uma analogia de um procedimento, por exemplo, né? A gente tem que pensar em todos esses contextos. Quando a gente fala em direito médico, foi até muito bom você trazer essa questão. A gente abrange recorte, todos os profissionais da saúde. A gente não está falando especificamente do médico. Sim. Tá? Sim. A gente está falando do dentista, a gente está falando da enfermeira, dos profissionais de estética. Fisioterapeuta, né? Do profissional da saúde de uma forma geral. É importante esse recorte, que daí o direito à saúde em que nós atuamos é em face do plano de saúde, de um atendimento negado, de uma cobertura vigente que não foi deferida, né? Sim, não é o foi acesso assistida. do beneficiário em face do plano, em todos os aspectos. Medicamento, tratamento, internamento, né? Agora cancelamento que está em alta, cancelamento unilateral, né? Antes da gente chegar nesse assunto, vocês falaram da parte estética e tudo mais. E para quem está começando, né? Acho que a gente vai falar muito para quem está começando agora, porque o cirurgião, o médico já experiente, já convive com isso, por mais que às vezes não tenha tanto a parte técnica, jurídica, né? Mas convive com isso com mais frequência. Mas com relação à parte de garantia de resultado, por parte porque às vezes o paciente chega com uma expectativa, principalmente em cirurgias estéticas, né? E ele vem pronto e achando que é obrigação do cirurgião resolver aquele problema ou devolver a um perfil que ele gostaria. Só que cirurgia tem várias variáveis, né? E aonde que fica, como que funciona essa parte como que o cirurgião pode se posicionar para o paciente de uma forma mais segura, que o ampare sem garantir a obrigatoriedade do resultado? Olha, essa questão é de fundamental importância. Para todos os profissionais da área da saúde, principalmente os que trabalham com harmonização, com estética, né? A gente podia ficar aqui falando só sobre isso. Sim. E como eu comentei, a gente tem visto cada vez mais demandas judiciais nesse sentido. Eles chegam no consultório querendo, doutor, eu quero ficar com a boca da Angelina Jolie. Isso nunca vai acontecer. Então, é muito importante o pessoal faz um esforcinho. Nem na outra, né, talvez na outra vida, né? Que cada organismo é diferente, cada ser é único, né? Então, qual que é a principal preocupação do médico nesse sentido? Alinhar as expectativas com o paciente. Ele não vai chegar naquele resultado. Ele não vai sair satisfeito. Você entende? Então, para mim, esse é o ponto de partida. E até comercialmente para o cirurgião é importante que ele se posicione antes, né? Sim, porque não existe promessa de resultado. Sim. Apesar de o judiciário trabalhar com resultado, né, com a obrigação de resultado para pacientes da estética, não tem como garantir. Agora, a partir do momento que ele posta nas suas redes sociais o antes e o depois, ele está garantindo o resultado. Sim. E é assim que o judiciário vê. E é assim que o judiciário analisa. E hoje é normal isso, né? Isso tudo é uma... Mas você sabe que eles já disseram para mim, né? Porque a gente faz também essa parte de assessoria no marketing, do que é ético e do que não é ético você postar no seu Instagram. Ele falou assim, não, doutora, eu prefiro correr o risco, porque isso me traz mais retorno financeiro. Pois é, porque ele passa a ser uma vitrine do produto que ele vende.
acaba sendo mais Isso, lucrativo. Teoricamente, não poderia. Assim, Mesmo com o consentimento do mas paciente. agora É uma outra esfera, né? mas assim, temos várias resoluções para diferentes especialidades aí, então muda um pouquinho. O dentista já pode postar, o médico agora pode postar, né? Tivemos uma mudança agora na resolução, mas com algumas ressalvas, entende? Entendi. Então, cada um tem a sua resolução que deve ser seguida pelo seu conselho. Tá. Tá? Entendi. E aí vem toda a questão voltada ao seu contexto, né? A obrigação do médico, quando eu digo obrigação, eu falo obrigação no sentido de responsabilidade civil. Então, a obrigação do médico em si, ele é de meio. Mas quando entra nessa questão, por exemplo, do cirurgião plástico, o entendimento jurisprudencial é que se torna uma obrigação de resultado. E aí é interessante a fala da Natália no sentido da publicidade, mas não entrando na resolução da nova publicidade médica, mas a partir do momento em que eu tenho uma clínica de cirurgia plástica e a minha publicidade eu coloco uma modelo com uma silhueta assim, escultural, corpo de violão. Eu vou lá fazer a minha lipo. Ele me apresentou que ele faz aquilo. Essa é a minha expectativa de resultado. Como ela disse, cabe a ele alinhar as expectativas. Olha, você acha que você vai ficar assim? Pode ser que sim e pode ser que não. Até porque tem todo um organismo totalmente diferente, né? As pessoas são diferentes, têm estruturas ósseas diferentes, enfim. E aí... Não, dificilmente o resultado de uma cirurgia plástica vai atender todas as nuances, todas as particularidades daquele paciente, né? Isso tem que ficar muito claro. Até porque o paciente ele também já vem com uma carga. Quando ele quer a mudança externa, muitas vezes tem aí uma questão até psicológica mesmo, né? A busca principal dele tá na interna. Ele acredita que mudando a externa vai preencher aquela lacuna, enfim. Então, acho que deveria ter aí, a depender da expectativa desse paciente, um corpo até multidisciplinar. O mais importante nisso tudo, que nós somos categóricas em falar, termo de consentimento informado. Essa é a solução, em todos os sentidos. Porque você consegue detalhar tudo, você consegue explicar todos os riscos e consegue anotar todas as expectativas daquele paciente e dizer, pode ser que sim, pode ser que não. E toda cirurgia tem, né? Então, mas assim, ela já está entrando na parte de prevenção, né? Que você perguntou, mas eu só vou voltar um pouquinho, até vou pedir licença. Eu queria fazer uma pergunta até para os médicos mesmo, porque isso é frequente. Será que a mera insatisfação de resultado, ela gera uma indenização? Se o paciente hoje bate no consultório pedindo dinheiro de volta, será que os médicos sabem como proceder? Eu tenho certeza que a maioria devolve o dinheiro. É mesmo? Devolve. Porque ele não tem um protocolo jurídico, ele não tem uma assessoria, ele não sabe. Pra não se incomodar. Só que assim, não quer dizer que não vá se incomodar. Porque não quer dizer, porque devolveu o dinheiro, que o paciente não pode entrar com pedido de indenização. Você entende? Ou ele acredita que vai se incomodar menos. Então, mas tudo bem, você quer devolver o dinheiro, mas procure um advogado especialista para te auxiliar, para fazer um termo ali, Entendi. sabe, de devolução, para não ter uma surpresa lá na frente. Porque não significa que ele vai devolver, que vai ser mais fácil o caminho. Exatamente. Tem muita gente de má fé. Sim. E é o que a gente tem percebido, né? Porque assim, por mais que o médico tenha seguido todos os protocolos, todas as condutas, todas as diretrizes preconizadas, se houve uma melhora em comparação ao quadro anterior, ainda que o paciente tenha ficado insatisfeito, eu não estou diante de uma responsabilização civil do médico. Então, os médicos têm que ter claro isso. Sim. Né? Para se protegerem também. Perfeito. Na prevenção, termo de consentimento. Como que os médicos podem se prevenir? Pegando aquele termo genérico da internet. Você falou, toda cirurgia tem um termo de consentimento, lembra? Aham.
Sim. E da onde que eles tiram? Da Até internet. porque lembra que eu Porque já disse tem que um médico modelo não gosta de pré-definido. advogado, né? E Esse lá não termo consta não- tudo o que realmente precisa. Esse termo não tem validade jurídica. Se ele chega no judiciário, ele é nulo. É Então, como se pra ele não quem- existisse. Para quem está começando agora, ele abriu o consultório dele, acho que uma boa base para começo é ter um documento como esse. Ter uma documentação completa, que não é só o termo de consentimento, é um contrato com o paciente, é um termo de quitação pós-procedimento, que o paciente saiu satisfeito com o resultado, entendeu? É ter uma anamnese guiada, é o médico registrar as fotos de antes e depois, para comparar como houve uma melhora e ter provas caso esse paciente venha demandá-lo judicialmente. Os exames, seja de imagem, seja exames clínicos, de melhora da qualidade de vida do paciente, Também, é um documento. também. Então, o médico ele tem que ter tudo isso guardado e arquivado no prontuário do paciente, Tá. tá? Deixa eu... Mas vale uma ressalva aqui. Todo advogado pode fazer isso? Pode. Deve? Na nossa opinião, não. Por quê? Há uma grande diferença eu ser uma advogada trabalhista e entrar numa seara em que há inúmeras questões assim muito íntimas, né? A gente não estuda somente o Código Civil. Você tem normativas, resoluções, os códigos deontológicos e tudo mais. Então, buscar um advogado especialista na área vai te trazer documentações com toda certeza, mais assertivas numa possível prevenção de demandas judiciais. Perfeito. Mas eu vou me estender um pouquinho mais. Eu sei que você quer passar para outra pergunta, mas Eu tem já um tô ponto seco assim, pra fazer todas. fundamental, importância, antes de tudo isso que a gente falou, que é a relação médico-paciente humanizada. E a gente perdeu isso no meio do caminho. Uhum. Né? Ainda mais quando se fala de judiciário. O médico atende defensivamente já, né? Desconfiando do seu paciente e o paciente se armando de todas as formas caso ocorra alguma coisa. E eu vou te falar uma coisa. Se o profissional ele tem uma boa relação com o seu paciente, o médico ele até pode falhar, mas esse paciente não entra com uma demanda judicial. Dificilmente. Sim. Né? E a transparência, né? Acho Então, que é fundamental, temos né? que praticar uma medicina humanizada, sim. E Temos que resgatar isso quer dizer, é um que a resgate. gente aprende isso na faculdade, É. durante todos os anos da faculdade. É um resgate, não é você se programar para aquilo, é resgatar. Não, e a Essa é a essência, palavra. né? Eu acho que da medicina, que é esse Exatamente. olhar humanizado para o paciente. E agora, com tantos cirurgiões no mercado, com tantos médicos, talvez seja até uma forma de escolha do próprio paciente, né? Talvez esse seja um critério de escolha, aquele que trate mais dessa forma humanizada, né? Agora, na ótica do paciente, eu tinha várias perguntas aqui ainda sobre a ótica do cirurgião, do médico, né? Mas eu vou passar, senão eu vou ficar falando só deles aqui. E falando um pouco mais da ótica do paciente. Sobre o direito e a relação do paciente com o convênio. Ele tem uma cirurgia autorizada, um tratamento já em andamento e ele tem um plano, seja pela empresa, seja diretamente, que ele paga a mensalidade diretamente para o convênio, com recursos particulares. E no meio do tratamento, o convênio vai lá e encerra o plano. Ou ele é demitido da empresa, ou ele perdeu o plano. Esse é um tipo de pergunta. O plano pode encerrar, o convênio pode encerrar o contrato durante o tratamento, e se encerrado por uma empresa, num plano PJ, ele tem direito de permanecer com o tratamento? Outro caso emblemático, inclusive recentemente nós tivemos uma situação parecida com essa que você está trazendo aqui. Doutora Natália, inclusive, foi a mente pensante dessa pesquisa desde jurisprudência inicial, de uma forma geral, e que estamos mal acostumadas, mais uma vez foi deferida. Nosso cliente conseguiu ser readmitido, vamos assim dizer, né?
Mas aqui até foi uma outra situação, não foi bem específica a que você colocou, mas ele falou da questão da demissão, da rescisão, né? Então, o que aconteceu? A gente tem que entender primeiro, adentrar aqui no cerne da questão, que existem 3 modalidades de plano, tá? O plano individual, o familiar, o plano por adesão, que é o coletivo, por um órgão de classe, uma associação, e o plano empresarial. No plano individual, a rescisão unilateral ela só acontece mediante fraude. O que quer dizer a fraude? Sabe aquela declaração que você preenche quando você vai assinar o contrato do plano de saúde? Sim. Que tem lá se você tem alguma doença ou não. Quando você omite uma doença pré-existente, isso seria uma fraude. Tá? E por inadimplemento. São essas 2 únicas possibilidades para ocorrer a rescisão unilateral. Se atrasou a mensalidade, ele pode cortar. Mas e que tem agora um prazo, né? tivemos uma mudança agora, que antes eram 3 mensalidades para ocorrer o cancelamento do plano, e agora, com 2 mensalidades, o cancelamento já pode ocorrer. Tá? Então, essa mudança foi, notícia quentíssima aí, saiu agora. É recente isso. É recente. Atrasou a 2ª mensalidade, o convênio já tem por direito a cancelar. Mas o paciente ele tem que ser informado. Agora, antes era só, né, por carta registrada, agora ele já pode ser informado por meio eletrônico. Tá. Plano coletivo por adesão empresarial, eles podem sim serem rescindidos. Tá? Desde que o funcionário, o beneficiário, seja comunicado desse desligamento. Porém, se esse paciente estiver em tratamento ou internamento, ele só vai poder ser desligado desse plano quando ele receber alta ou quando ele terminar o tratamento. Porque o paciente hoje, vamos dar um exemplo aqui, ele é funcionário de uma empresa que tem um plano de saúde. Uhum. A relação de negociação ou de inadimplência é RH da empresa com o plano de saúde. E o paciente ele não fica sabendo o que acontece. E às vezes ele tem uma surpresa, ele está acompanhando o tratamento dele e de uma hora para outra ele tem um plano cancelado. Ele vai lá procurar atendimento, que foi o que aconteceu. Então ele tem direito de permanecer com o tratamento. Nesses casos, sim. Tanto titular quanto dependente. Tá. Eu trouxe aqui. Lembrando que quando é feita a rescisão, eles ainda possuem um período de carência, tá? O plano vai ser cancelado, mas esse beneficiário ele tem um período de carência. Geralmente está estipulado no contrato, mais 30 dias, mais 60 ou até 6 meses. Né? Tá. Para ele poder se organizar, para ele poder fazer uma portabilidade, para ele poder encontrar um outro plano que se adeque a ele. Para ele não ficar sem assistência, não ficar desassistido. Tá? Perfeito. Eu trouxe aqui até um entendimento do STJ em relação à continuidade de tratamento em casos de rescisão. Então, qual foi o entendimento do STJ? Ele fixou tese num recurso repetitivo, afirmando que mesmo após a rescisão do plano coletivo, a operadora deve continuar custeando tratamentos de pacientes internados ou em estado grave até a alta médica, desde que o beneficiário arque com as mensalidades pendentes. Né? Então, é um entendimento pacificado do STJ nesse sentido. Isso está no contrato, provavelmente. Não, e assim, ele quer manter o plano e ele vai continuar pagando, né? Ele só queria ter essa opção de continuar com o plano e ele pagando, não mais a empresa. E ele pode fazer isso, né? Deveria. Mas não é o entendimento das operadoras, né? Mas daí isso foi para o STJ. E ele acabou definindo essa decisão. Você perguntou se estava, né, no caso, essa questão no contrato. Essa decisão ela foi baseada na proteção da continuidade de assistência para garantir a incolumidade física do paciente, de acordo com a Lei 9.656 de 98. Bom, eu sempre tive comigo e na minha cabeça de leigo, de que ele encerrou o plano com a empresa, ele pode continuar pagando. Só que pensando na cabeça do convênio, ele não fez ele analisa a carteira como um todo, né? Exatamente.
Daí agora eu tô mas jogando ele lá do convênio. ele tem a possibilidade de fazer a portabilidade. Mas ele pode continuar pagando, mas ele vai sofrer mais uma análise da Vai ser condição, um outro tipo de plano. se não tem doença pré-existente. Não, isso entra, não tem mais carência, ele já cumpriu a carência, né? A portabilidade hoje ela é sem a carência, Entendi. tá? Mas geralmente vai ser um preço mais alto de mensalidade, porque esse na empresarial a gente consegue ter um valor mais reduzido. Então tem todas essas questões que são relevantes, né? Então, uma outra pergunta que eu ia fazer, já conectando nessa, de uma forma bem breve. Então, o convênio também não pode cancelar o contrato à revelia, tipo, sem uma comunicação, teu plano tá cancelado. A partir de hoje, teu plano tá cancelado. O convênio não pode fazer isso. Não, ele pode fazer isso. Os planos coletivos por adesão e empresarial, eles podem, desde que o usuário seja informado com antecedência. Qual que é essa antecedência? Geralmente 30 dias de antecedência. É que um mês passa assim para quem tá no meio de um tratamento, né? Não, mas daí quem está em tratamento não pode Ou para ser quem vai desligado. iniciar O que é o tratamento hoje? Geralmente doenças autismo, Não, mas o que eu pergunto assim... idosos. Onde que inicia o tratamento? Se eu fiz uma primeira consulta, eu já tô no meio do tratamento? Em que momento que isso passa a ser tô no meio A do gente está falando tratamento? de um tratamento, por exemplo, um tratamento de um tratamento oncológico. Sabe, um paciente com Né? câncer que está na quimioterapia, que tem ciclos. Então, mas a partir da primeira consulta que o cirurgião, o médico pediu uma série de exames. Não é considerado. Eu Então, entendi não eu entendi iniciou o ponto. tratamento. Nesse sentido, não. Porque daí ele não está no meio do tratamento, daí não diz respeito à continuidade do Então, tratamento. o meio do né? tratamento é depois Ele de tá É a comprovação da doença. continuidade de tratamento, né? Tá. Nesses casos de rescisão é o que a lei, vamos assim dizer, nos Protege e garante. nos protege. Os convênios, eu sei que tem, em algum lugar tem isso, eu não sei se é uma lei, mas tem um assunto que fala das práticas abusivas dos convênios, né? E eu vejo A gente assim... tá falando do Brasil? Existe? Todos, né? Pode colocar todos aí no Ou não existe? Tem na cumbuca. Que existe não sei se tem uma relação de práticas abusivas que também regula os convênios, né? E eu queria saber sobre o aumento das mensalidades. Aumentou demais, às vezes você tem uma carteira que não é tão saudável e eu subi o plano a um ponto de ficar impagável para o paciente. Isso passa a ser uma prática abusiva ou não? Com certeza. Temos vários clientes nessa situação. Inclusive aqueles planos mais antigos que não foram adaptados. Temos até figurinhas carimbadas aí, sabe? De operadoras que atuam dessa forma. E o mais triste é que os beneficiários, eles desconhecem os seus direitos. Então é muito importante que estamos fazendo aqui hoje, levando conhecimento e informação de qualidade para quem realmente necessita. Né? Essa prática a gente tem percebido com frequência e os beneficiários eles devem sim questionar a operadora, porque a operadora está lá no contrato, são 3 reajustes, né? A sinistralidade, por aniversário e por faixa etária. O único que é regulado pela INSS é ali o individual familiar, que a gente tem a taxa, geralmente foi 9 ponto alguma coisa desse ano. Agora, o coletivo por adesão empresarial a gente não tem. Então, eles acabam, reajustando, você não sabe de onde eles tiraram aqueles cálculos, eles não demonstram, e aí está a prática abusiva. Chamamos da A transparência. Então, na ação que a gente, geralmente judicializa, é justamente para o plano explicar que conta é essa, da onde ele tirou aquele índice de reajuste. Se confirmado o reajuste abusivo, esse beneficiário ele tem direito a receber os 3 últimos anos pagos indevidamente. E olha que dá um bom valor, hein? Sim. É a caixa preta dos planos de saúde, né? Ninguém gosta de abrir, obviamente. Sim, e olhando para o paciente idoso hoje. Coitado. Porque, hoje a gente, como consumidor, quanto mais vai passando a idade, ou você vai fazer um plano para o teu familiar, para tua mãe, para os avós, e são preços cada vez mais altos
quase que para não aceitar o paciente. É que são pacientes que têm um custo maior para o operador. Na realidade, o plano de saúde é para você não usar, tá bom? É bem isso. O plano de saúde é para você não usar. Mas ninguém Quando você começa a usar bastante, que é óbvio que é uma condição natural do ser humano quando vai envelhecendo, né? A necessidade de exames de rotina ou de tratamentos, o plano, esse paciente, esse beneficiário, ele fica muito caro, ele começa a encarecer. Fica oneroso. E eles rescindem o contrato. Aquele idoso que pagou 20 anos, 25 anos de plano de saúde, você pensa. Daí no final da vida, onde ele mais precisa, ele não tem direito para utilizar. Então é isso que está acontecendo hoje. Sim. Eu acho que é importante o ouvinte que quiser saber se o aumento do seu plano foi abusivo, entre no site da ANS, que Tem lá tudo isso tem lá. especificado o limite, né, de atualização, vamos assim dizer, de reajuste desses valores, e até para que seja considerado abusivo. Uma outra coisa interessante, até trouxe aqui uma colinha de um idoso de São Paulo que conseguiu reduzir um reajuste de 130%, 130% para 10% como ação judicial. Claro que daí maiores informações está em segredo de justiça, mas isso é papo para um outro episódio do Na FacePod. Perfeito. Sobre a parte de reembolso. O paciente precisa ser internado, ele já foi orientado pelo cirurgião, chegou no convênio, porque o paciente, muitas vezes, ele recebe o pedido e vai pega a sua guia, vai lá no convênio para pegar a autorização. Isso tudo online hoje, né? Ele teve o seu internamento indeferido. Foi negado. O convênio negou, só que ele precisa. Ele tem direito, mesmo assim, o médico falando para ele, não, mas você precisa internar para fazer, por mais que seja uma cirurgia eletiva. Eletiva é quando não precisa fazer na hora a cirurgia. Ele precisa internar. Ele interna, paga, custeia todo o internamento, todas as despesas, e ele vai pedir um reembolso pro convênio. Ele tem direito a esse reembolso, mesmo que previamente negado pelo convênio? Você só trouxe situações bem fáceis, né? De resolver. Então eu vou falar uma coisinha para vocês que eu tenho certeza que vocês desconhecem. Todo reembolso é obrigatório. Pega esse silêncio aí. É obrigatório possuir cláusula de reembolso no contrato. Se não existir essa cláusula, você pode pedir o reembolso integral. Que baita corte esse aí agora. Ou seja, leia assim, na íntegra o seu contrato. Então, e outra isso consta em coisa, contrato. Nós temos dois tipos de reembolso, que é o obrigatório e o de livre escolha. Tá? Primeiro a gente tem que entender isso. A gente tem que analisar o contrato também para saber quais as cláusulas que estão dispostas lá. As cláusulas têm que ser transparentes, elas têm que ter as informações claras para o beneficiário, né? Não adianta ter cláusulas que o beneficiário não entende e não sabe do que está se tratando. Sim. E, ainda nesse sentido, com cirurgias indeferidas pelo convênio, da mesma forma. A partir do momento que o plano tem a obrigatoriedade de reembolsar o paciente, cadê o critério de análise do convênio? Agora falando por parte do convênio. E em breve a gente vai ter aqui um médico auditor de um plano de saúde para ver todas as pontas, né? Então eu acho que é importante ver isso. Mas agora falando por parte do convênio, como ter esse equilíbrio de, ele não pode negar um procedimento que ele talvez concorde com o médico auditor, fala, não, isso daqui não procede. Só que o paciente vai lá e faz mesmo assim. E o convênio tem que pagar. É isso que vocês estão me falando. E ele paga
nos limites contratuais acordados. Ele não vai receber esse reembolso integral. Se tiver uma rede credenciada com os mesmos profissionais... Entendi, perfeito. Você entendeu? Ele vai receber esse reembolso nos limites contratuais. Diferente de... Se eu não tenho uma rede credenciada para oferecer para o meu beneficiário, que vai procurar atendimento, se eu não tenho um médico especialista que eu preciso, a operadora não demanda. Se eu tenho a impossibilidade de utilizar os serviços próprios, está acontecendo muito agora com os pacientes autistas, para aquele tratamento ABA, a gente não tem clínica que comporte a demanda. Então, os convênios não estão conseguindo dar conta disso. Então, esses 3 casos que eu passei, os pacientes têm direito ao reembolso integral do valor. Claro, eu preciso fazer alguns recortes na nossa fala, né? Até em virtude do tempo, nós estamos falando, assim, dando pinceladas de maneira generalizada. Obviamente que para cada contrato vai ter o depende, como é no direito, né? As respostas, elas são dadas conforme essa análise contratual. E nesses quesitos que a doutora Natália falou, isso é praticamente uma condição sine qua non, no sentido do reembolso. Não, né? e a gente tem que entender que o reembolso ela é a exceção da regra. Tá. Exato. Entendi. Bom, de qualquer forma, a gente vai fazer vários cortes. Então, se você está vendo esse corte, eu te convido a assistir o conteúdo completo no canal no YouTube. Já siga a página aqui também, @naface_pod, para que você receba mais conteúdos como esse, até porque tanto a doutora Natália quanto a doutora Alessandra vão estar aqui mais vezes para responder perguntas como essa. E se você tiver alguma dúvida, manda aí no direct que a gente vai responder numa próxima situação. Agora... Posso deixar uma coisa bem clara aqui? Por favor. A autonomia, bem importante, escutem. A autonomia para decidir tratamento, medicamento, procedimento é do médico. A operadora não tem autonomia para interferir no tratamento do paciente. Se o médico pediu falar um remédio para o convênio que cuspe, e agora tem um monte de... Ainda mais alto custo, né? Medicamentos de alto custo. Não são liberados. A gente está falando de milhões aí de fármacos que... Não, mas a gente começa até por falar em tratamento oncológico mesmo. Sim. O médico prescreve para o seu paciente um tratamento... nessa que a gente tem, ele teve remissão da doença. Então, a droga utilizada é uma droga específica para o caso dele. E o convênio queria que ele utilizasse uma droga mais vamos dizer assim, para quem não financeiramente falando para o convênio, em resumo. Mas vai pelo mais barato. Exatamente. Ainda quase no assunto ainda que e conectado. Aí é importante, desculpe te cortar. Não, imagina. Eu acho que é importante, doutora, você complementar que a nossa tese foi com base exatamente no início da tua fala, que é prerrogativa do médico determinar o tratamento. Isso. E não do plano dizer, olha, que esse não vai aceito, não será coberto, mas nós temos o tratamento A, o tratamento B e o tratamento C. Dentre esses 3, o seu médico pode escolher. Foi o caso exato que nós trabalhamos dentro do escritório. E é o médico assistente que acompanha o paciente desde do início do tratamento. É ele que conhece todas as particularidades, os exames, a evolução. E daí vem o operador e quer interferir na conduta médica. E ainda nesse mesmo sentido, se ele... e aí é uma dúvida, tá? O plano de saúde tem a sua rede credenciada. Da mesma forma que ele não pode sugerir tratamento ou medicações ou condutas, né, que o cirurgião deveria ter ou que o médico deveria ter, ele pode direcionar para outro profissional? O convênio pode fazer isso? Eu fui atendido pelo Dr. João. Vou pegar minha guia para me internar
chego no convênio, assim, não, você não vai se internar, o Dr. João, você não pode ir no Dr. João, você tem que ir no Dr. Francisco. Passamos por isso tem acontecido também. frequentemente. Isso, e o convênio pode fazer isso a partir não daquele pode, tem uma mas rede faz. Mas credencial. ele tenta, porque tem muita gente desinformada que acata. É isso que eu falo. Eles não conhecem os direitos deles. Você entende? Entendi. E até para ele procurar uma ajuda, uma assessoria, isso é muito difícil, né? E principalmente para os mais humildes. E ele já está num estado de vulnerabilidade que ele já está precisando de um atendimento. E acaba aceitando. Porque a burocracia é tanta que ele acaba cedendo. O tempo tá voando aqui. E tem muita coisa. Tem. A gente tem eu tenho vários amigos que são bucomaxilos e mexem com cirurgia da face e que a gente sempre fala sobre o equilíbrio de encontrar estética e função. Quando o cirurgião, e agora falando para o bucomaxilo diretamente, quando ele solicita uma cirurgia e chega no convênio pedido do cirurgião, que é para trazer, principalmente em cirurgias ortognáticas, que é um procedimento que a gente traz muito aqui, né? A gente tem muitos bucomaxilos que tem como convidado, mostrando alguns casos deles aqui. E o convênio fala assim, não, essa cirurgia é puramente estética, porque ele vai fazer um avanço ou um recuo da mandíbula, um avanço ou um recuo da maxila, e ele fala que é estético. Só que devolve função, o paciente está com apneia do sono. Quem que define o que aqui é função, o que é estético? Eu caprichei na pergunta? Nossa! Voltamos para a questão da autonomia médica. A autonomia do médico. É ele que define se é estético ou se é função. E é até importante ter essa distinção, que é bem o que você falou. Procedimento estético, funcional, não é funcional, é um procedimento cirúrgico funcional, é para resolver um problema de saúde do paciente, né? Sequela, trauma, trazer a funcionalidade, diferente do estético, né? Que é meramente Sim. plástico. Mas eu volto para o mesmo ponto anterior da autonomia do médico. Porque isso tem, principalmente na bucomaxilo, ele tem quase que convênio tem muitas dúvidas com relação a isso, porque você faz, hoje a ROF tá aí, né? E você porque o maxilo não é o médico, né? Ele entra como um dentista, vamos dizer assim, e daí os convênios já olham, tem um outro olhar, vamos dizer assim. Entendi. Entendeu? E aí quando você faz o avanço, eu tô falando de uma forma mais simples de falar, o avanço da mandíbula, do queixo, essa parte de baixo da face. Quando você avança, você muda a estética do paciente. Muda, mas qual é o principal objetivo? É melhorar a aparência ou é melhorar a funcionalidade, devolver ali, A né? função e a respiração. Então isso já Esse bastaria. Esse é o objetivo principal? Isso então, já seria uma justificativa suficiente. Se fosse só estético, que nem uma lipo, uma rinoplastia, tudo bem? Tá, perfeito. A gente diz sempre que se for contra o interesse, vamos assim dizer, funcional, né, do paciente, procure suporte jurídico. Perfeito. E se o convênio negou? Ele negou um procedimento que ele achou que fosse estético, mas foi funcional. A apneia do sono, está se falando muito na apneia do sono agora, na cirurgia bucomaxilo. Isso tem risco para o paciente, ele pode parar de respirar dormindo, e tem muito paciente que não sabe que tem, enfim. Se ele nega um procedimento como esse, uma mentoplastia, um avanço de mento, por exemplo, e qual que é a responsabilidade do convênio ao negar um procedimento como esse? Ele responde diretamente, a responsabilidade é dele se a cirurgia não acontecer. O paciente, com essa negativa, ele pode acionar o convênio ou o convênio está protegido com isso? Não, claro que não. Ainda mais se o procedimento faz parte ali do rol daquelas doenças, né? Tem o rol taxativo, não sei se você acompanhou essa discussão do exemplificativo. Então, a partir do momento que a doença está ali, todos os procedimentos elencados devem ser contemplados. Perfeito, então... Se ele recebeu a negativa, a dica, né?
Vá na ouvidoria, abra uma reclamação, pegue o número de protocolo. Vá na ANS, dá para fazer essa reclamação via site mesmo, registre o protocolo. Com esses 2 protocolos, entra com uma medida liminar solicitando a autorização do procedimento. Foi a frase que eu acabei de dizer. Esse é o caminho. Se for contra o interesse, vamos assim dizer, funcional, onde você vai trazer benefícios para o paciente porque ele tem uma patologia, busque suporte jurídico. Então é importante deixar claro até para o paciente, para o consumidor final, você que está assistindo, também não é que tudo pode. Ele tem uma lista de procedimentos que tem que constar no rol da ANS. Por isso que um advogado especialista no direito médico e da saúde, ele vai conseguir passar para o paciente uma resposta mais assertiva. Olha, isso daqui é abusivo, não poderia ter sido negado. Então, você precisa ir por esse caminho. E um deles é a reclamação na ANS. Mas vai depender muito da análise do caso concreto. Não dá pra gente falar aqui de uma forma generalista. Tá. Mas por parte do convênio, o que protege ele também são essas patologias já relacionadas no Mas a no gente rol. não pode tratar como um rol taxativo. Hoje a gente trabalha com um rol taxativo mitigado. A gente também não pode esquecer que o paciente ele tem direitos fundamentais protegidos pela Constituição. Direito à vida, à saúde e principalmente à dignidade, que é o princípio fundante do nosso ordenamento constitucional. Isso não pode ser esquecido. Esse paciente não pode ficar sem assistência ou sem tratamento. Perfeito. A gente fala muito de alto custo, né? No mercado da saúde. E na experiência, principalmente, acho que a Natália viveu muito isso do outro lado, né? Fazendo auditoria para os convênios. Tem uma cadeia envolvida em tudo isso, né? Tem os convênios que liberam e pagam a conta. Tem o cirurgião que tem a responsabilidade sobre o paciente. Tem fornecedores dos materiais, né? Que fornecem os materiais. E tem o paciente no meio de tudo isso. Como equilibrar essa cadeia para que não seja, para que os convênios continuem sobrevivendo, porque tem que pagar a conta e às vezes são contas impagáveis, as responsabilidades do cirurgião, como que... Ou manter o equilíbrio nessa relação. Até econômico de tudo isso. Não é uma tarefa fácil, hein? É um desafio diário, inclusive. Conciliar, porque são interesses antagônicos, se você for ver. Né, e analisar. Mas há que se ponderar também, eu não acredito muito que o convênio tenha algum prejuízo econômico. Também não. Porque mas essa conversa para outro episódio com a saúde suplementar. Nós temos registro no Brasil de 1.187 operadoras de saúde. E os lucros crescem de forma exponencial, mesmo com a diminuição dos usuários. Só para você ter uma ideia, e não sou eu que estou falando, são dados, indicadores fornecidos pelo Ministério da Saúde. Em um trecho do voto da ministra Nancy Andrigues, ela menciona que de 2014 a 2018, a receita do setor saúde aumentou mesmo com a queda do número de usuários. O lucro líquido per capita no mercado de planos de saúde mais que dobrou em termos reais nesse período, passando de 3,82 para 8,7 bilhões. Então, essa história, para mim, não sustenta. Sabe por quê? Alguma coisa está errada no sistema, porque não continuam construindo estádios de futebol, dinheiro para o fundo eleitoral, e esquecem do mais importante, que é um direito básico, que é a saúde. E aí é uma conversa extremamente profunda, né? Se a gente for ver realmente toda a cadeia, né? Bom, a gente está estourando o tempo aqui e eu já quero deixar... Em algum momento a gente já vai deixar agendado uma próxima conversa, que a gente tem muita coisa e vai aparecer muita coisa. Então vocês vão ser figurinhas carimbadas aqui no Na Face Pod. E antes de encerrar, eu queria até que vocês pudessem falar
se vocês pudessem dar um recado para essa cadeia que a gente fala, como que o paciente hoje pode se informar melhor? Qual que é o caminho para que ele possa obter essas informações com mais frequência e em tempo real? Que ele não tenha surpresas do convênio, de cancelamento, tudo isso que a gente está falando aqui. Onde que o paciente pode ter essas informações de uma forma mais rápida e que ele possa entender mais fácil? Olha, sites como a ANS, né? Ministério da Saúde, tá por dentro, né? Instagram tem muito isso, né? Que traz informações, mas tem que tomar cuidado com todas as informações que estão ali, que às vezes não são verdadeiras, né? Contrato, principalmente quando você vai assinar o contrato, ler esse contrato. Se você não souber identificar algo, peça ajuda, né? Para que alguém lhe oriente, porque o contrato é o início de tudo. Perfeito. E, em caso de dúvidas, procure um advogado especialista para lhe auxiliar. Perfeito. É isso aí. A questão principal é informação de qualidade. E informação de qualidade começa em órgãos oficiais, como, por exemplo, o que a doutora Natália acabou de dizer. E complementando a observação, assim, no final, que eu vou puxar a sardinha pra gente, é essa. Procure sempre um advogado especialista e de sua confiança. Legal. Bom, até a gente tinha muito mais coisa aqui para conversar, muito mais coisa que seria tão importante quanto todas essas que a gente falou aqui. E eu queria agradecer muito a presença de vocês. Foi riquíssimo o conteúdo que a gente conseguiu falar para o cirurgião, para o paciente, para o convênio, e que a gente possa ter mais conversas como essa. Então, se você viu aqui, se está vendo um corte, se você está vendo o vídeo completo no YouTube, e se você conhece alguém que possa se identificar com esse tema, com esse conteúdo, se você conhece alguém que está com essas dificuldades ou com dificuldades parecidas com essas que as doutoras apresentaram para a gente aqui, encaminhe esse corte. De repente você vai estar encorajando, ajudando alguém a resolver um problema que a gente está falando de tanta complexidade. Agradeço mais uma vez, doutora Natália, doutora Alessandra. As portas vão estar sempre abertas aqui para vocês. A gente vai conversar muito ainda. E você que ficou até agora aqui assistindo a gente, sigam a doutora Natália, eu posso falar isso como advogado? Eu posso falar das redes sociais? Pode. Então, em algum momento vai ter as redes sociais delas aqui. Sim. E também siga a nossa página, que daí a gente pode fazer essa conexão com elas. E qualquer dúvida, estamos à disposição, né? Para maiores informações, podem perguntar. Eu sei que tem muitas dúvidas, né? Nesses casos, principalmente em planos de saúde. Sim. E esse canal que você abriu, essa abertura é de extrema importância, porque muitos têm os seus direitos violados por falta de conhecimento mesmo. Que legal. E que cada vez a gente possa falar mais na linguagem do consumidor final, né? Sim, nós que agradecemos, né, pelo Gostaram? convite. Muito. A minha foi a primeira vez. A experiência nova. Foi a primeira assim. vez no podcast? Você já tinha participado ou não? Já tinha a primeira vez. Achei demais, porque assim, é uma linguagem informal. É um bate-papo mais descontraído, né? Do que aquela formalidade que a gente está acostumado em congressos ou no judiciário. Mas nós somos contra essas formalidades. Né? Então, a gente participou agora no congresso final de semana. É muita formalidade. Muito juridiquês, né? Agradeço. Cumprimenta até, né? Protocolos. O excelentíssimo, né? O tan. Vossa Senhoria. Majestade. Muito obrigado, doutor Alessandro. Muito obrigado, Natália. Muito obrigado para quem ficou até aqui acompanhando esse vídeo. Siga a nossa página, siga o canal no YouTube, que vai ter sempre algum conteúdo rico e polêmico, muitas vezes, aqui. Muito obrigado, fiquem bem, fiquem em paz e até o próximo episódio. Até mais.